Dia, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela já? Está conseguindo ver, Brunhone? Tô. Você viu minha apresentação? Vocês estão enxergando? Não, não, agora não. Agora só tô vendo vocês. Ah, então deixa eu colocar de volta aqui, que deve ter caído. Vamos começar já então. Nós já demos uns minutinhos aí. Eu sei que hoje o minuto nosso é ouro, né? É uma reunião atrás da outra e a galera Não. não está podendo ficar muito aguardando aí também, não. Acho que agora está tudo certo aí? Certinho. Ok. Bom, pessoal, nosso intuito aqui é trazer para vocês uns cases de sucesso, né? Alguns trabalhos que nós já realizamos ao longo dos anos aí de implementação de SPED contábil, de CEF e apuração do imposto de renda, que a gente sabe que é o gargalo aí das empresas, a dificuldade que as empresas encontram de estar fazendo a entrega dessas obrigações. Algumas pessoas já devem me conhecer, eu trabalho na Engineering já tem mais de 8 anos, né? Eu sou responsável pela área de techs aqui na empresa, então venho dessa área SAP há muitos anos, né? Eu sou da época de 2008, quando foi uma das primeiras implementações de SPED contábil, então eu participei na época da implementação do SPED contábil do SAP, né? Era com a FI, 2008 na época, e foi um desafio, e é o desafio continua até hoje, né? A gente tem aí já anos de obrigação, né, a ser entregue para a Receita Federal, e cada ano a Receita sempre cria regras e dificuldades que as empresas vão encontrando aí para poder estar em linha com a legislação e com o que elas devem entregar. Então, a ideia aqui é trazer para vocês cases de sucesso que nós realizamos nos últimos anos, porque a gente tem bastante cliente, bastante experiência em vários segmentos, né? Vários setores que a gente teve que acompanhar e suportar esses clientes nessas entregas. Então, eu trago um pouco do meu conhecimento, não só como gestora aqui da área, mas também eu vivi lá atrás, né? Eu sou formada em contábeis também, então eu sei muito bem qual que é a dor de um contador e de uma pessoa que está fazendo essa entrega da obrigação. Comigo aqui está a Rafaela Anversi, que é consultora nossa, que é especialista nessas frentes aqui. Então, ela vai trazer também um pouco do conhecimento, alguns desafios que a gente teve em alguns projetos. E o Brunholi, né, nosso arquiteto aqui de soluções, ele está sempre na frente aí das apresentações, só que hoje nós resolvemos, assim, comandar um pouco, trazer um pouco a mulherada aqui para essa apresentação, e ele vai estar aqui nos apoiando mais, trazendo aí um pouco, até das perguntas que vocês forem fazendo, fiquem à vontade aí no chat para mandar perguntas, porque aí ele vai lendo as perguntas e vai ajudando a gente aqui a também tirar as dúvidas no decorrer da nossa apresentação. Aqui, antes de começar a entrar no caso do ECF, do SPED contábil, a gente gostaria de mostrar para vocês um pouco da nossa plataforma. Isso. Aí eu vou passar a palavra para o Brunholi, para ele não ficar muito assim, sentido de não estar participando aqui falando hoje. Então, eu vou passar um pouco a palavra para o Brunholi agora. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Fabiano Brunholi. Na verdade, eu só vou dar uma introdução aqui, porque quem manja mesmo são as duas mulheres competentíssimas que estão aqui do meu lado. Eu só vou dar uma introdução para vocês poderem entender como a gente vai falar de ECD, vamos falar de apuração de imposto de renda, vamos falar de ECF. Eu só quero dar uma introdução de onde ela está inserida dentro da nossa plataforma fiscal, né? Para quem não conhece, nós temos uma plataforma fiscal hoje que chama Smart Tax Platform. Para quem já tem há muito tempo conhecendo Engineering, conhecem o DPFISC, então, na verdade, o DPFISC não sumiu, na verdade, foi agregado a essa plataforma. Então, quem tem o DPFISC hoje, ele tem essa plataforma ou módulos dessa plataforma. Então, hoje ela está modularizada em Smart Tax Solution,
onde o Smart Tax Solution é, na verdade, o beabá, né, vamos falar assim, é o commodity do fiscal, ou seja, onde ali faz toda a operação de apuração de impostos, de geração de obrigações acessórias, aí vamos falar de ECB, vamos falar de ECF, vamos falar de apuração de imposto de renda, mas também vamos falar, tem outras obrigações, né, SPED fiscal e apurações de ICMS e outras funcionalidades. Acompanhada, ela vem do compliance. O que é o compliance? O compliance seria como se fosse um aspecto gerencial da ferramenta, ou seja, dentro do compliance você vai ter relatórios de validação, relatórios de notas fiscais, relatórios que te auxiliam na gestão do seu commodity, que é gerar as obrigações fiscais. Então, você tem o Smart Tax Compliance. Então, quem tem o DPFISC, só para quem já conhece, na verdade, você já tem o Solution e o Compliance junto, né? Então, são esses dois módulos. Agregado a esses módulos, nós temos também agora gerando o módulo de nota fiscal eletrônica, que é, na verdade, a mensageria da nota, quando a gente fala de outbound, modelos de nota, né? 55, 57, modelo de serviço. Nós temos o outbound, a saída, e o inbound, que é a entrada. E abraçando tudo isso nessa plataforma, nós temos o Boltz. O que é o Boltz? O Boltz é a parte de, vamos chamar assim, de transformação digital propriamente dita dentro da nossa plataforma. Ou seja, tudo que a gente está fazendo em termos de atendimento à obrigação, geração, relatórios, nota fiscal eletrônica, pode ser acompanhado de atividades como RPA, automatização de envio, como machine learning, ou seja, a ferramenta auxiliar vocês a fazer a gerir as obrigações. E também um chatbot, onde você vai poder conseguir conversar com a ferramenta e fazer isso de uma maneira muito mais clara e muito mais amigável para o usuário. Essa plataforma Smart Tax, ela acaba trabalhando em todos os processos SAP, ou seja, nós podemos ter essa plataforma dentro do ECC, nós podemos ter essa plataforma dentro do S4, nós podemos ter essa plataforma no TDF e também podemos ter essa plataforma no ACR, né, que é, vamos falar assim, que é a solução fiscal da SAP, que os TDF e ACR são fiscais da SAP, mas o ACR é aquela solução que é um pouco mais para empresas um pouco menores, para empresas com um pouco menor volume, e o TDF para empresas com maior volume. Aqui alguns clientes que possuem, e desses clientes aqui que possuem é que nós vamos contar com vocês alguns cases do que nós sofremos e do que nós conseguimos fazer em termos de SPED contábil, em termos de apuração de imposto de renda, em termos de ECF, que são as funcionalidades que nós vamos focar nessa reunião nossa aqui, tá joia? Então, vou deixar agora vocês em boas mãos com a Janessa, que vai falar um pouco do ECD, e depois a Rafa, que vai falar um pouco do ECF e do imposto de renda. Boa reunião a todos. E eu vou ficar aqui coordenando aqui qualquer pergunta que vocês tiverem. Vocês podem mandar no chat, eu vou ficar coordenando aqui as perguntas e algumas eu vou jogar para o pessoal responder aí. Tá, joia? Fiquem à vontade. E assim como também vai ter um quiz aí, uma pesquisa aí que vai ser lançada para vocês durante a apresentação. Tá joia? Bom dia a todos, boa apresentação. Janessa, com você. Bom, seguindo aqui, né, o foco da nossa apresentação aqui, o SPED contábil ele tem bastante desafios e bastante impactos que a gente encontra numa implementação. Então, a gente trouxe aqui alguns pontos que são importantes e que a gente vê de maior dificuldade, que as empresas às vezes têm que fazer uma melhoria no próprio SAP, no processo, né, que eles estão executando. Então, a gente separou aqui, só para ter uma ideia, dos setores que nós já trabalhamos, né? Nós temos vários setores, né? Então, por exemplo, do agronegócio, a gente teve alguns desafios que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês, que foi, por exemplo, o período safra. Tem empresa que tem o período safra. O que significa isso, para quem não conhece? Ela não faz o balanço dela de janeiro a dezembro, ela faz de abril a março. Então, é um grande desafio quando você vai gerar essa obrigação, por exemplo, o SPED contábil, todas elas que são anuais, porque o ano dela é diferente do ano normal. Então, ela tem uma configuração diferente no SAP, o lançamento contábil fica com uma data e o período fica com outro. Então, a gente teve que estar adequando, né, o Smart Tax Solution, a nossa solução do SPED contábil foi preparada para atender esse tipo de cenário. Então, para quem precisa disso, né, a gente já tem essa expertise aí dessa implementação. Outro desafio que aconteceu é na ativação do NewGL. Algumas empresas podem estar na versão antiga do SAP que não está ativado o NewGL. E na ativação do NewGL tem que ser feita com bastante atenção, porque se você não ativa de uma forma adequada, você não popula as tabelas de saldo
que vai preencher lá o campo centro de custo, centro de lucro, com os objetos de resultado da empresa. Então, a gente teve um desafio grande de encontrar uma empresa que, quando a gente foi gerar o balanço, o encerramento do resultado, o SPED contábil, o campo que tinha o centro de custo não estava populado. E por que ele não estava? Porque na época que foi configurado o NewGL, ele não foi configurado de uma forma adequada e não ativou o campo e não populava a tabela com o campo preenchido. Então, a gente teve que fazer uma interação com a SAP, abrir chamado e conversar com a SAP, porque teve uns programas standard para executar. Então, teve uma consultora nossa especialista em FI para apoiar nisso, e a gente está fazendo ativação e população dessas informações da forma correta. Então, a gente teve que fazer uma revisão na configuração do NewGL. Então, esse foi um desafio, e também pode ser o caso de vocês aí estarem passando por isso, ou no momento de migração, de ativação de NewGL, ou indo para uma versão nova, né? Então, isso é muito importante ter atenção nesse ponto, de como que as tabelas estão sendo populadas. Trazendo um pouco aqui do processo de bens e consumos, né? De empresas de bens e consumos que nós tivemos, a gente teve, né, não só nesse tipo de empresa, mas a maioria das empresas, a gente tem uma dificuldade em relação ao centro de custo. Por quê? Como eu comentei, eu trabalho lá desde 2008 com entrega de SPED contábil. Lá atrás, o campo centro de custo era uma coisa que não era obrigatória, né? E as empresas mandavam o centro de custo sempre em branco. E é o que o standard oferece, né? O standard da SAP, ele vai com o centro de custo em branco lá no ECC. Então, lá atrás, em 2009, as empresas não preocupavam com isso. Só que hoje é um ponto muito importante de preocupação, porque hoje as empresas acabam enviando um ECF com um detalhamento de uma adição e exclusão que tem que ter o detalhe do centro de custo ou o saldo de algum centro de custo para poder apurar e enviar a informação, e isso afeta, porque no SPED contábil você também tem que fazer a origem da informação. Então, é muito importante preocupar com isso, né? Porque se você fez um lançamento o ano inteiro e tem um centro de custo com um saldo, quando você faz o encerramento ou vai publicar a informação, você tem que enviar com o mesmo saldo, você tem que encerrar na mesma origem, né? Então, esse é um ponto muito importante que não adianta, as empresas não podem fugir disso hoje, né? Genessa, aproveitando aqui que tem algumas perguntas que falam um pouco disso aqui. Então, Nossa, já? Peraí. A ferramenta Smart Tax, ela tem o produto de encerramento que consegue fechar para vários centros de custos também. Como é que funciona isso? Só explica para a gente. Tá. É até um pouco desse ponto 2 aqui do meio, que é o seguinte: dentro do Smart Tax, a gente tem, como o Burioli comentou, dentro do ECC, no S4, e esse ponto do meio aqui é no TDF. Então, a gente desenvolveu, dentro do ECC, um programa de encerramento, porque o programa de encerramento que nós desenvolvemos, ele encerra o centro de custo na origem. Então, respondendo, sim, a gente tem um programa de encerramento para fazer a contabilização do encerramento do resultado. E aqui nesse ponto do meio, o que aconteceu, né? Quando a gente fala em encerramento do resultado, imagina que um programa ele vai fazer um select no ano inteiro da empresa para separar o saldo por cento de custo e fazer o lançamento. Então, imagina uma empresa que tem milhões de lançamento durante o ano para o programa suportar e executar esse encerramento. Então, teve casos que a empresa tinha uma volumetria muito grande, então nós desenvolvemos o programa de encerramento no TDF. Por quê? A gente usa o HANA, a gente usa as tecnologias do TDF para poder conseguir executar num tempo rápido, né? Porque a gente tem problema de performance, de dar dump no programa, quando a gente roda ele dentro do ECC, algumas vezes. Inclusive, quando a gente está falando de versões antigas, né? Versões que não são o S4HANA, porque se você está no S4HANA, já é um programa de encerramento dentro do HANA, no S4, que ele já usa a performance e as tecnologias do HANA. Então, a gente tem nas 3 camadas, né? Então, eu tenho tanto um programa de encerramento no ECC, como no S4HANA, como também a gente teve a necessidade de fazer no próprio TDF, porque a gente fez um TDF e aí a gente devolve a informação da contabilização para o ECC.
Então, a gente fez nas 3 camadas aí, no caso, já. Outro ponto, seguindo aqui adiante, a validação do plano de contas referencial. A gente sabe que o plano de contas referencial é uma coisa que os contadores das empresas que têm que fazer o depara, ele tem que listar as contas contábeis do SAP versus quais são as contas do plano de contas referencial. E muitas das vezes, todo ano, né, cria-se contas novas, tem bastante alterações, então a gente fez um programa para poder ajudar a validação desse depara, né? Se a empresa fez o depara. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro de um pré-processamento que nós temos no SmartTex, a gente faz como? A gente executa uma pesquisa, né, para aquela empresa, para aquele determinado ano, todos os lançamentos que tiveram naquela empresa, a gente faz uma checagem se a gente tem todo o I051 preenchido. Então, ele vai executar aqui essa pesquisa, né? Então, para quem não sabe, essa parte aqui eu acabei colocando o exemplo dentro do TDF, né? Esse exemplo é do TDF. E o que ele faz? Ele joga lá para o Tom, que é uma aplicação estándar da SAP, e ele mostra para a gente um Excel com tudo que ele encontrou, que são contas contábeis que existe naquela empresa, porém a pessoa esqueceu de fazer o depara no I051. Então, nesse caso aqui, ele está descobrindo uma conta contábil que ele não identificou no 051. Então, é legal que você já pega aquela conta contábil, na própria plataforma do SmartTex, você escolhe aqui dentro do módulo, né, do SPED contábil, o plano de contas referencial, e é bem tranquilo aqui a manutenção dessas informações, né? Você pode fazer Excel, download, upload das informações, porém aqui eu estou fazendo um exemplo daquela conta que estava faltando. Então, eu copio essa conta que faltou, ou eu poderia ter pegado 10 contas e feito um upload do Excel também, né? Mas eu copio aquela conta, coloco a conta aqui para fazer o input daquela conta do I051 que ficou faltando. Por que eu estou fazendo dessa forma aqui? Porque a empresa, né, o responsável na contabilidade, é que tem que identificar qual que é a conta da Receita Federal. Então, é uma informação que não tem como eu fazer uma automatização, né? A empresa tem que saber, nesse campo ali que vocês estão vendo o código da conta referencial, que eu acabei colocando 99, ele significa o quê? É alguma conta da Receita Federal que o contador, que é responsável por fazer esse depara, tem que definir. Então, aqui eu estou definindo, então agora a conta já existe, né? Então, a conta agora já existe aqui no depara. Então, eu já salvo aqui a conta ou várias contas que ficaram faltantes. E aí, quando eu rodo novamente aquele programa, eu já consigo identificar quais são as contas que continuam faltantes. Então, se tiver alguma conta faltante, ele vai mostrar para mim novamente aqui o Excel com o que está faltando. Que nesse caso, como era um exemplo só, uma conta, quando eu abrir aqui o Excel, eu já tenho que enxergar vazio, porque eu já cadastrei a conta. Ou seja, significa que todo o I051, que é o referencial, ele já foi preenchido. Então, é bem interessante isso, porque auxilia a empresa, né, a identificar se tem alguma coisa faltando, porque se você gera o SPED contábil, passa no PVA para descobrir lá na frente que a conta está faltando, é um trabalho grande que você tem que fazer o input e gerar o arquivo TXT novamente. Então, a gente tem esse programa auxiliar aqui dentro da plataforma para vocês. Seguindo adiante, entrando aqui na parte de serviço e transporte, né, que por acaso teve umas empresas de serviço e de transporte que nós trabalhamos, a gente teve que fazer a parte do histórico de lançamento, né? Então, é uma coisa que acontece, é comum também, a Receita, ela obriga que o campo texto do lançamento contábil esteja preenchido. Então, a gente fez uma regra dentro do produto que eu preencho aquele campo se ele estiver vazio, também para evitar isso, porque se você passar lá no PVA da Receita, vai dar lá 50 erros de campo em branco, você tem que voltar para dentro da plataforma
preencher todos os campos para depois fazer uma nova transmissão. Então, esse histórico de lançamento que a gente tem, ele já resolve esse problema, né? Outro ponto que é importante também, que acontece bastante, é quando você faz o seu encerramento do resultado, a empresa tem que contabilizar esse encerramento. Então, o tipo de documento, ele tem que ser ele mesmo de estorno, né? Então, você sempre cria um tipo de documento específico. Eu sei que é uma dificuldade, porque as empresas geralmente são a maioria globais, então não tem um tipo de documento, uma conta contábil, quando se cria, sempre tem que estar em linha com alguma empresa de fora, que nem é no Brasil, né? Mas é uma coisa muito importante que as empresas que têm que fazer esse encerramento do resultado, mesmo que seja, né, uma coisa do Brasil, tem que pedir e tem que ter um tipo de documento específico para o encerramento, e o tipo de documento tem que ser ele mesmo de estorno. Porque se você faz o encerramento, por acaso ficou errado, você vai estornar, ele tem que estar com o mesmo tipo. Porque na hora que você faz o envio da informação, você vai digitar esse tipo de documento. Então, ele tem que identificar quais são os documentos relacionados ao encerramento. Então, é muito importante essa configuração também estar assim. Outros casos que aconteceram em alguns clientes químicos, né, de óleo e gás, que nós trabalhamos e implementamos o SPED contábil, um caso muito importante, que é o mais falado aí, que é tratar o SPED contábil no S/4HANA. Como que funciona? Como comentei, nós temos o nosso produto, o nosso SPED contábil, dentro do ECC, que é o RP, HP8, que é a versão mais usada hoje em dia, por enquanto, né? E a gente tem também o ECD dentro do S/4HANA, que é para onde as empresas estão indo, fazendo a conversão do ECC para o S/4HANA, que é a nova versão. E nós temos também, né, o ECD, que está dentro do TDF, e o ECD que está dentro do TDF, a gente usa o standard da SAP, porque ele já está numa evolução, já está mais completo, né? Então, ele já gera porcento de custo, ele já tem uma tecnologia dentro do TDF que atende às necessidades dos clientes. Já no ECC e no S4, nós desenvolvemos, né, faz parte do nosso produto, e como que funciona? Tem clientes nossos que já tem o SmartTex, o ECD nosso, então, quando ele faz uma conversão para o S4HANA, a gente converte o nosso ECD do ECC para o S4. O que muda? Muda a parte técnica. Então, como eu comentei até lá num case que teve de um problema de uma ativação do NeoGL, que você tem que ter todo o cuidado, também tem quando você vai fazer uma conversão para o S4. Porque quando você faz a conversão, você ativa as novas tabelas nessa conversão. Então, as famosas tabelas antigas lá, BSEG, BSIS, que tem os lançamentos contábeis, elas continuam existindo, mas existem novas. Existem as tabelas que antigamente era GLT0, que era de saldo. Quando você vai para o S/4HANA, você tem as tabelas que são as tabelas novas. Então, como que funciona? O nosso programa do ECC, quando você converte para o S/4HANA, você vai usar a mesma tela, o usuário final não vai ter impacto, ele vai continuar rodando da mesma forma. O que diferencia é que, tecnicamente, a nossa lógica, em vez de buscar na tabela antiga, a gente vai buscar o saldo na tabela nova. Então, no S/4HANA, existe uma tabela lá, por exemplo, que chama a SEDOCA lá, que é a tabela de saldo nova. Então, tecnicamente, que o nosso produto muda. Ele de uma lógica de umas tabelas standard antiga, a gente passa para outras tabelas do S/4HANA. Então, já tivemos vários clientes e projetos, né, que nós estávamos com SmartTex do ECC no ECD e que a gente migrou para o S/4HANA. E vários projetos que a gente implementou do zero no S/4HANA o nosso ECD. Então, tem alguns clientes aqui de serviços e tal, que nós já fizemos esse trabalho. Uma coisa que é importante dizer é que, quando as empresas vão para o S/4HANA, não existe no S/4HANA os SPEDs standard. Então, quem hoje usa o SPED standard do ECC,
ele não vai existir no S4, porque não existe mais. Você pode entrar lá no S4 e digitar lá J1BSD, todas as Jotas lá standard que existiam no ECC não existem mais no S4. Então, a empresa vai precisar de um ECD no S4 que seja, por exemplo, o nosso do SmartTex. Então, isso é muito importante vocês saberem disso, porque a SAP ela não fez a parte de Tex no S4HANA. Por isso que existe o TDF. Então, a partir do momento que as empresas vão para o S4, ou elas adquirem a licença do TDF para implementar o TDF, ou o SmartTex, que tem todos esses desenvolvimentos já prontos, né? Então, Legal, Janessa, legal. Acho que isso responde alguns questionamentos, perguntando mesmo se o ECD standard da SAP continuaria no S4. Então, realmente, ele não continua no S4. Né? Não, Nenhum não SPED existe. continua no S4. Né? Não, Legal. e assim, não é nem que a SAP não vai dar manutenção, ele não existe mesmo. Você pode entrar lá no S4 lá e digitar a transação, ela não existe. Então, consequentemente, nem tem manutenção, não tem nada. Então, realmente, a empresa precisa de um ECD dentro do S4 que seja desenvolvido, ou se ela for para o TDF. Algumas empresas que a gente trabalha foram para o TDF e a gente implementou o TDF nessas empresas também. E outro ponto de incorporação que eu comentei aqui, que algumas empresas têm incorporação, né? E não é muito comum, mas quando tem, elas são obrigadas a gerar o I-157, e aí a gente tem essa geração do I-157 e automatização do I-051, que é o quê? São informações do legado. Então, se você, no meio de um ano, você vai de uma empresa do legado para dentro do SAP, por exemplo, incorporada, uma fusão, alguma coisa, você necessita publicar esses registros. Então, nós temos essa automatização aí no SmartTex. Eu acho que eu falei muito aqui, não vou delongar muito, que a gente ainda vai para a parte do ECF, mas, enfim, temos também casos, né, de farmacêuticas e indústrias que a gente teve que executar o encerramento do resultado. Então, nós temos, né, o Bruno até perguntou, acho que é isso, o programa nosso, né, que efetua o encerramento e a contabilização de acordo com a origem, né, que isso é super importante, porque se a empresa vai falar o DEPARA e ela vai publicar o diário, débitos e créditos lá com o centro de custo, ela tem que encerrar também com o centro de custo. Então, não adianta nada você ter o seu registro I-250 com todo o detalhe do centro de custo lá no campo, aí você chega lá no I-155, que é o registro de encerramento, aí você coloca lá dummy. Ele vai dar erro, porque como é que você encerra dummy e você publicou o ano inteiro vários centros de custo diferentes? Então, a gente tem que encerrar com a origem. Outra coisa que eu coloquei aqui é a estrutura de balanço, algumas coisas que acontecem que é importante vocês saberem configurar a estrutura de balanço. Aí eu vou colocar esse videozinho aqui que ele mostra. Opa! Então, a gente tem aqui umas coisas que são muito importantes. Na verdade, para a gente começar o projeto de SPED contábil, esse aqui é o ponto de partida. Se isso aqui não tiver feito, não adianta nem continuar, porque a gente não consegue validar. Então, a gente tem que ter a estrutura de balanço configurada sem esse item automático. Por quê? Porque você define qual que é o item. Então, aqui dentro, no ativo, passivo, você que define esses códigos 01, 02, inclusive, é importante que o patrimônio líquido ali, ele seja 03, então, eu estou até mostrando um exemplo aqui, que você tem que criar ele como 03, por quê? Isso para que o programa identifique o que vai ser encaixado em cada registro, né? Então, a gente tem lá o J100, J150, que para ele identificar o que é conta de resultado, o que é conta de balanço, patrimônio líquido, é muito importante que esses códigos estejam desse jeito. Outro ponto aqui é que você sempre tem que verificar se todas as suas contas daquela empresa, elas foram cadastradas na estrutura de balanço. Então, aí ele mostrou as contas que não existem na estrutura de balanço. Então, você tem que identificar e configurar todas as contas. Por quê? Mesmo que o saldo seja zero no final do ano,
se teve algum lançamento, ele vai aparecer no registro I-250, então ele tem que estar no I-050, que é onde que mostra todas as contas contábeis da empresa. E para isso a estrutura tem que estar completinha aqui, tudo preenchido, né? Então isso é muito importante. Vou passar agora esses pontos aqui para a Rafa dar continuidade, que é sobre o ECF. Show, bom dia, pessoal. A gente pegou alguns casos aqui que geralmente acontecem nos projetos com frequência, né? E com isso a gente fez uma melhoria no Smart Tax, incluindo essas funcionalidades para facilitar a geração desses dados, né, de forma automática. Então, nos projetos das empresas de Metal Mining, só isso, de Metal Mining, aconteceram alguns casos que o código de adição, lá no Alura, a parametrização para buscar aqueles códigos, o cliente ele não conseguia buscar pelo saldo da conta. Ele conseguiria fazer o filtro por tipo de documento. Então, o que a gente fez? A gente incluiu isso dentro da funcionalidade para a gente conseguir buscar, deixar de forma automática, para ele não ter que cadastrar isso de forma manual. Então, a gente colocou o filtro e ele parametrizava o código e classificava por conta contábil e tipo de documento. Também para essas empresas, no caso de composição de custo, para a geração do código da Receita Federal, ele também não conseguia buscar o saldo da conta. Então, ele conseguia fazer o filtro pelo centro de custo. Então, também nós incluímos esse filtro para que ele consiga trazer de forma automática. Também nós temos o centro de lucro. Então, ele consegue filtrar tanto conta contábil, centro de custo e centro de lucro. É aquilo, né? Cada empresa tem sua particularidade, né? Então, a gente fez configurável, né? Porque tem empresa que, é centro de custo, né? E pronto. Mas tem empresa, não, eu quero pelo centro de lucro. Então, ficou feito de forma configurável para facilitar ali a extração dos saldos, né, Rafa? Isso, para ele para ele deixar de forma automática e não ter que todo ano parametrizar a mesma coisa, né? Porque ele vai fazer a parametrização apenas uma única vez. Caso tenha alguma alteração nos próximos anos, aí ele refaz. Mas se seguir a mesma lógica, ele só faz essa parametrização uma única vez mesmo. E aí, no próximo slide, a gente tem um videozinho mais ou menos dessa parametrização. Então, hoje a gente faz essa parametrização dentro do ECF mesmo. A gente tem o bloco L, e a gente tem essa tabela L210, onde a gente faz a composição desse custo. Então, a gente cadastra a empresa, o código do L210, coloca a conta contábil, caso for automática, né, para ele buscar o saldo. Ali tem os campinhos do centro de custo e centro de lucro, caso queira filtrar. E aí a gente também, caso não seja o saldo, a gente faz de forma manual, coloca o período e informa o valor. Se for manual, a gente teria que colocar o mês a mês, mas o automático serviria para todos os anos. Então, aqui a gente faz a geração do ECF para demonstrar o registro. Então, a gente preenche todos os dados, coloca ali o bloco L. E na geração, ele vai sair por mês, né, conforme é dentro do ECF, ele vai sair o saldo da conta, o mesmo saldo da conta que hoje ele está lá na FS10N, na transação. Então, a gente vai consultar aquela conta, era o mesmo valor que saiu. Isso porque a gente não colocou filtros de centro de custo e centro de lucro, né? Pedimos apenas na parametrização para puxar o saldo da conta. E a parametrização do L210 é praticamente essa, não tem muito segredo. Segredo não. Não. Aí já para alguns casos que aconteceram no segmento da saúde, né, indústria em geral,
também falando da parametrização de adição e exclusão, o cliente, ele não buscava, ele cadastrou o código lá, 6, provisão, só que não era o saldo da conta. Ele, dentro dessa conta parametrizada, ele tinha débito era para exclusão e crédito era para adição. Então, a gente também colocou o indicador de conta contábil, onde ele conseguiria filtrar, deixar de forma automática, filtrando por indicadores, jogando crédito para adição e débito para exclusão, conforme o código que ele parametrizou. Também, aqui de lançamento de parte A e parte B, que acontece que muitos lançamentos que estão na parte A têm relacionamento com a parte B. E aí, para o cliente não ter que parametrizar duas vezes um registro M305, um M310, o que a gente fez? Ele parametrizaria uma única linha, onde o saldo daquela conta iria refletir no registro M305. Para esses casos, né? Onde o M310 reflete no M305, parte A e parte B. A gente tem um videozinho aqui, onde a gente demonstra a parametrização do bloco M, né? Que é a mesma parametrização da apuração. Então, a gente entra também ali dentro do ECF, dentro do bloco M, a gente tem duas tabelas, a conta contábil e a lançamento manual. Na conta contábil, a gente parametriza todas as contas de adição e exclusão, se ela é manual, se ela é automática, se eu quero algum filtro, e você coloca qual é o código da Receita Federal que você quer que puxe esse resultado. Então, aqui a gente fez um exemplo puxou uma conta como automática, eu classifiquei ela como adição, e aí o indicador eu quero como 2, conta contábil, que é o registro M310, e eu quero que ele jogue para o código da Receita Federal 6, provisão. Também fizemos outra conta, buscando saldo como automático, eu quero jogar para exclusão, e ali eu classifico se ela é parte A ou parte B. Nesse caso, a gente colocou né, que é conta da parte B, que é o registro M305. Também fizemos um outro cadastro, que é o cadastro do M010, que é o saldo inicial da conta da parte B. Esse já não tem como a gente buscar o saldo inicial, então a gente deixou de forma manual. Já que ele é manual, eu vou ter que informar o saldo. Então, a gente entra naquela outra tabela de lançamento manual, cadastro a conta, coloco a data inicial dela e informo o saldo inicial e o indicador. Então, tudo que for manual teria que entrar na tabela de lançamento manuais e informar o valor, porque não tem como a gente buscar. Então, a gente fez um teste, porque toda essa parametrização que você fez serve tanto para apuração quanto o bloco M. E aí, a gente gerou aqui, vamos gerar uma apuração. Aqui a gente tem, caso tenha valores a deduzir da base do imposto de renda, da contribuição, você pode informar a conta que ele busca de forma automática. E também, se a gente clicar aqui em compensar prejuízo de 30% e informar a conta, ele vai lá e vai fazer automático a compensação do prejuízo de 30%. Então, na geração aqui, conforme a gente tinha parametrizado, a gente colocou para gerar como parte A, né, M310, como saldo veio o valor, e aqui ele apresenta que é o M305 e o 126. Esse valor do 126 que a gente parametrizou como parte B, isso ele já joga direto para aquele campo da parte A do controle do saldo da parte B, que é o registro M500 do ECF. Então, a gente já tinha colocado o saldo inicial e ele jogou aqui o valor de 126, que é o controle da parte B. Bom, esse valor que a gente colocou como automático para gerar o M310,
A gente conferiu aqui nos saldos que veio o mesmo valor. Que ele gerou certinho o valor que a gente parametrizou. E aí, aqui nessa aba, a gente tem o cálculo, né? Depois que a gente gerou as adições e exclusões, ele veio o valor e calculou o imposto. Esse valor a gente pode contabilizar, a gente tem a opção de contabilizar, e caso dê alguma coisa, a gente pode se tornar essa contabilização. A gente também tem essa opção. E tudo isso se reflete também para a apuração de CSLL, né? O LACS, porque na parametrização a gente colocou como imposto de renda e contribuição, então ele vai refletir nas duas apurações. Então, finalizada a... Oi? Não, pode continuar, desculpa, depois eu tenho uma pergunta aqui. Isso, finalizada essa apuração, a gente vai gerar o ECF aqui do bloco M para ver se ele refletiu tudo que a gente parametrizou. Isso a gente está falando da apuração de lucro real, né? Porque geralmente, a gente pegou essa apuração porque geralmente é a mais utilizada. Então, aqui ele gerou o registro M010, que é o saldo inicial da parte B, e gerou a parte A, M310 e M305, conforme a gente parametrizou. Essa mais ou menos a funcionalidade, a parametrização para a gente, para fazer a apuração e o bloco M do ECF. Legal. Só duas perguntas que tiveram aqui que eu acho interessante que cabe aqui, Rafa. A primeira a gente pode fazer a apuração do lucro real, que nem você demonstrou, mas pode fazer do presumido, com estimativa? Como é que a ferramenta faz essas três apurações? Pode. Geralmente também para comparar qual é o melhor modo, né? Pagamento de imposto. Então, assim, geralmente o pessoal quer saber por estimativa, e aí a gente tem a parametrização que a gente faz para estimativa e presumido, porque a gente tem que aplicar a porcentagem em cima da receita, a gente tem toda essa parametrização de forma automática também. Legal. E a outra pergunta, você meio que respondeu, mas só para reforçar, toda a parametrização que você faz na apuração, ela já reflete lá no bloco de apuração da ECF, né? No bloco M, no bloco I, se for o caso, no presumido, né? E assim, a gente sabe que são várias contas ali para parametrizar, né? E é importante que a gente faça essa parametrização uma única vez. O que for manual é o que a gente vai ter que dar manutenção de ano para ano. Mas, assim, vai ter um esforço ali? Tem, porque a gente sabe que tem muita conta de adição e exclusão, mas vai ser uma única vez. É importante isso. Por isso que a gente colocou esses filtros, para tentar deixar o máximo de forma automática. Eu acho, o que a gente puder, né, deixar tudo como automático é melhor. E essa apuração aqui é a mais usada, é o que tem mais nos clientes, e é um pouquinho mais complexa, porque tem essa coisa de saldo de conta, ou por cento de custo, ou por cento de lucro. Agora, o presumido, ele já é, tipo, a conta é X% dela, né, da receita. Então, teoricamente, a configuração é até mais simples do que essa do M que a gente viu, né? Sim. Bom, seguindo aqui, você tem mais alguma coisa, Brioli? Não, por enquanto, depois a gente vai ver se tem mais algumas coisas aqui. Tem algumas perguntas aqui, mas eu vou colocando de acordo com o que ela vai demonstrando, no momento que ela está demonstrando, fica mais prático depois. Fechou. Então, alguns casos que a gente aconteceu aqui nas empresas de telco, financeira, lucro da exploração. O que acontece? Nós tivemos uma empresa onde ela tinha um cálculo específico ali para o lucro da exploração dela. Então, a gente acabou criando uma funcionalidade com a regra do cliente. Mas, hoje, dentro do Smart Tax, a gente tem uma funcionalidade onde ele segue as mesmas regras que tem no validador da Receita Federal, do lucro da exploração, que é o registro N600, que lá eles buscam alguns valores pelo saldo da conta referencial. Então, e ele faz todo um cálculo em cima disso. Hoje, o validador da Receita, ele já faz isso, né? Porque ele busca de forma automática.
Para não fazer no validador, hoje no Smart Tags a gente já tem isso, então ele segue essa mesma regra do lucro da exploração do validador. Já o bloco X e Y, as paramizações desse registro, a gente sabe que a maioria não está dentro do SAP, né? Então, elas são de forma manuais, mas, assim, caso tenha necessidade de automatizar isso, a gente faz, que foi o que aconteceu com um cliente nosso, como a demanda dele era muito grande para a geração, de forma manual, para ele ia ficar insano, a gente acabou fazendo um mecanismo com a regra que ele passou. Então, isso facilitou muito mais esse preenchimento aí do X e do Y. E esses foram alguns casos que ocorreram, né, que isso só veio para aprimorar mais o nosso produto, e praticamente é isso. Legal. Tem uma pergunta interessante aqui, acho que sobre o X e o Y, porque a questão de gerar o X e o Y, tem alguns registros que a informação não está, que a gente tem que colocar de maneira manual. Por exemplo, mas o cálculo do transfer price, por exemplo, ele pode ser automatizado quando se calcula? Como é que funciona isso? Porque a gente tem hoje uma funcionalidade de transfer price, né? Sim, então, a gente tem hoje, se o cliente tem a funcionalidade do transfer price, ele carrega automaticamente os valores para os registros do transfer price do SF. Tem acho que X300, X310, alguns assim. Então, ele já carrega de forma automática, tendo o transfer price, né, do Smart Tags. E caso não tenha, porque eu lembro de um cliente que não tem, que é uma química, um cliente da indústria química nosso, ele não tem o nosso transfer price, porque ele tinha um software lá, então a gente fez uma automatização para que ele inpute a informação dentro das shadows para preencher esses registros. Então, se tem o nosso transfer price, fica mais prático, né? Porque você rodou o transfer price, ele já popula. Se a pessoa tem na empresa externamente, a gente só combina o jogo ali para popular a informação, tanto automatizada, que a gente já pega direto do servidor a informação final que foi postada lá, ou utiliza, igual eu dei um exemplo no início aqui do I051, que é onde que você vai lá na manutenção de shadow e você pode fazer um input através de uma carga no Excel. Então, você tem um Excel com padrão lá do bloco, você carrega ele de forma automática no input do Excel ou manual, criando uma linhazinha, se for simples, poucas linhas, né? Também pode ser feito assim. Legal. Tem um questionamento que eu acho que é muito interessante, que é geral, na verdade. A gente demonstrou alguns benefícios e a gente citou alguns clientes e tal. Que o questionamento todas essas melhorias que a gente acabou demonstrando, eles são disponibilizadas para os clientes, né? Eu até vou um pouco responder, depois vocês complementam, que na verdade, assim, tudo que foi incorporado ao produto, sim, o que for específico para o cliente, para um cliente específico, talvez não seja incorporado ao produto e esse não vai ser disponibilizado. Mas todas as outras melhorias que a gente falou, que acabou sendo transformado em produto, elas são disponibilizadas para os clientes nas atualizações, correto? Sim, assim, de tudo que nós falamos aqui, eu acho que só o caso do lucro da exploração, porque foi numa empresa telco nosso, que é bem específico, e eu acho mais difícil a gente usar o que foi feito nessa parte específica lá. Mas o resto de empresa que tem período safra, empresa que está indo para o S4, o programa que tem no S4 que eu comentei aqui, a questão do NewGL, tudo que nós comentamos aqui da apuração também do ECF, é tudo produto, né? E é parametrizável. Então, a gente implementa o projeto, faz a parametrização, então os clientes já utilizam o Smart Tags standard, digamos assim, né, do nosso produto. E todos aqueles que já são base, essas atualizações, elas acabam vindo depois numa eventual atualização da ferramenta, né? Quando, por exemplo, o caso de muitos clientes aí que estão indo para o S4HANA, né? Então, o escopo que está no ECC, a gente converte para o S4, né? E é muito importante saber que nesse cenário existe dois casos. Tem empresa que faz a conversão e tem empresa que faz a implementação, que nós já sofremos muito isso também. A implementação, quando a empresa resolve ir para o S4, tem empresa que fala assim, esquece tudo que estava configurado lá no ECC, vamos fazer tudo de novo.
faz outro plano de contas, outras categorias de IVA, nota fiscal, faz uma limpa ali no cadastro mestre de material. Então, assim, é como se fosse uma implementação do zero. Então, qual que é o dificultador que nós encontramos aí? A gente também vai para essa conversão do zero. O complicado é que, para testar, eu não vou ter um mês de teste. Eu vou ter o que eles criarem de notas fiscais novas, nesse ambiente novo, é que eu vou conseguir testar. A diferença desse cenário para o outro que está só convertendo do ECC para o S4 é que na conversão eu tenho um mês inteiro de teste. Eu posso rodar o produto e até comparar com a produção atual. Eu posso rodar um mês no ambiente de teste comparando com a produção atual, porque eu vou ter uma massa gigante de dados de notas fiscais para testar. Então, a diferença é no teste. E, tecnicamente, para a gente não tem impacto, porque é só a gente colocar o programa novo do S4 e ele já roda, né? Sim, né? É que eu acho que a questão também é aquela questão, tipo, tem um cliente hoje que está no ECC e tem o nosso apuração de imposto de renda, tem o nosso ECF. A gente fez algumas melhorias. Essas melhorias elas acabam sendo disponibilizadas para os clientes base, né? Dentro do produto. Né? É só eles chamarem que a gente aplica lá para eles e se eles quiserem utilizar, eles utilizam. Pois é, por exemplo, isso que a Rafa mostrou aqui, que tem a apuração lá a aba de apuração, que você roda a apuração, que tem um botão de contabilização, tudo aquilo. Tem cliente que às vezes nem sabe muito que tem aquilo, não sei se está rodando, se está utilizando, porque a gente não consegue saber se o cliente usa aquela função, né? A gente não tem esse tipo de acesso para saber se o cliente está usando, mas é disponibilizado e sempre que tem uma versão nova, igual agora a gente teve o ECF, vai ter, né? A gente sempre atualiza com tudo, não importa, a gente criou uma funcionalidade que exporta para Excel, que gera um PDF, é sempre atualizado em todos os clientes, nossa base. Muito legal, muito legal. Na verdade, tiveram várias perguntas, mas eu tentei unificar para a gente não poder, né, para a gente não ficar aqui com muitas perguntas. Eu acho que só finalizando o que a Janessa comentou, a gente sabe que tem alguns clientes que utilizam hoje e acabam, pela rotatividade, acabam subutilizando a ferramenta, né? Nem sabem que existe a funcionalidade. Então, também os clientes que tiverem alguma dificuldade, que veem que não tem, acho que a primeira solicitação, de repente, é um treinamento, fazer um treinamento da ferramenta, que vocês vão conseguir, de novo, descobrir tudo que a ferramenta tem, porque a gente está sempre inovando. A gente tem informativos, mas com a rotatividade a gente sabe que acaba se perdendo um pouco. Acho que é bem interessante esse ponto aí. Uhum. Bom, meninas, mais alguma coisa? Legal. Não, acho que a gente tentou atender a expectativa aí de vários sentidos, e caso o pessoal tenha dúvida, entre em contato com a gente, né? Todo mundo já deve ter até nossos contatos, a maioria aí, mas tem aqui também o QR Code para vocês acessarem e enviar os dados para a gente fazer o contato. Legal. Gente, agradeço aí a todos, a presença de todos, muito obrigado. Agradeço a Rafa, agradeço a Janessa aí pela exposição, muito obrigado. E a gente fica à disposição de vocês, gente, para qualquer eventualidade. Só pontuando de novo, nós falamos agora só de 3 funcionalidades de uma ferramenta modular que tem um monte de funcionalidades aí para quem não conhece. E a gente está à disposição de vocês aí para qualquer dúvida referente a ICD, referente a ICF ou referente a qualquer outro tipo de obrigação que vocês tenham necessidade, ok? A gente agradece aí, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por terem respondido aí os questionamentos, aí as nossas pesquisas. E a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Gente, muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Bom dia. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.